Fala pessoal, Gabriel Mori aqui falando com vocês e eu sou o criador do Conexão Humana Programa de Recuperação. É uma plataforma digital, 100% digital, única e exclusiva no país, onde nós ensinamos as famílias como lidar com o dependente químico em todas as circunstâncias, desde o momento que descobre o uso de drogas até o momento da plena recuperação. Nós literalmente caminhamos o passo a passo com a família para que ela em si possa descobrir uma qualidade de vida que nunca descobriu antes. É uma ferramenta fundamental no processo de recuperação, porque ela contém todos os recursos necessários para você encontrar um caminho de paz e de qualidade de vida para a sua vida. O vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre comorbidades psiquiátricas, porque muito tem se falado sobre comorbidades psiquiátricas e inúmeras são as perguntas que me fazem. Como eu gravei recentemente uma aula para os nossos alunos dentro da plataforma, eu decidi publicar para vocês de uma maneira mais sucinta, mais compacta, para que vocês possam entender melhor sobre o que se trata. Comorbidades psiquiátricas são duas patologias, ou seja, dois transtornos mentais ligados à mesma pessoa. O que significa isso? Que essa pessoa, vamos supor, como a gente está falando aqui do dependente químico, você tem um familiar que é dependente químico e ele tem uma outra patologia, um outro transtorno mental, como por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de borderline, transtorno de personalidade, depressão, enfim, é muito comum um dependente químico ter uma comorbidade, tá? Então, comorbidade são dois transtornos mentais ou mais associados à mesma pessoa. 80% em média dos dependentes químicos têm alguma comorbidade, ou seja, desenvolve um transtorno mental. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? Porque é importante você entender o seguinte, que nem sempre a dependência química vem primeiro e depois, por causa do uso de drogas, essa pessoa desenvolve uma comorbidade como, por exemplo, borderline ou depressão, tá? Então é necessário primeiro nós isolarmos a causa primária, subjacente, para depois identificarmos se a dependência química ela é causa primária ou causa secundária, tá? Então eu vou explicar melhor sobre isso. Vamos supor que você tenha um familiar e esse familiar que você tem desenvolveu a dependência química. Só que isso pode vir desde lá de trás, ou seja, ele pode vir apresentando comportamentos e conforme vão passando os anos, esses comportamentos levam ele ao uso de drogas, ele desenvolve dependência. Aí o que as famílias fazem? Pegam ele e levam para dentro de uma instituição para fazer tratamento. Ocorre que na grande maioria das vezes essa dependência ela aconteceu por causa de um outro transtorno primário, ou seja, ele começou a desenvolver patologias através de comportamentos, que pode ser borderline, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, entre tantos outros, e por causa disso ele buscou na droga um anestésico para poder aliviar todos os sintomas decorrentes dessa comorbidade primária. Então ele foi usando frequentemente porque aquilo aliviava os sintomas internos que ele até então não conhecia tão pouco a família, e aos poucos foi se tornando dependente. Aí quando ele chega numa instituição, geralmente ele é diagnosticado, passa por critérios de avaliação para saber qual é o grau de intoxicação dele, se é leve, moderado ou grave, então diagnostica-se essa pessoa com dependência química e possivelmente com outros transtornos. E isso é uma falha, porque a maior parte das instituições, infelizmente, acabam agindo dessa mesma forma. E o que tem que ser frisado aqui para vocês é o seguinte, se você tem um familiar que é dependente químico e possivelmente ele já tem outros diagnósticos, é necessário que, se ele tiver, por exemplo, no uso de drogas, ele passe primeiramente por um processo de abstinência. Esse processo de abstinência pode variar de 30 a 180 dias, depende da quantidade de consumo, depende da droga, depende da intensidade, depende se ele é um dependente leve, moderado ou grave, ou seja, depende de uma série de fatores. Mas o requisito fundamental é abstinência. Abstinência total, resoluta e 100%. Então o seu familiar ele vai ter que entrar num processo de abstinência de 30 a 180 dias no mínimo. Isso quem vai recomendar vai ser um médico psiquiatra especializado em dependência química que vai estar acompanhando o caso. A partir deste momento em que ele entrar no processo de abstinência, o médico ele vai ter condições de isolar os sintomas do uso de drogas, que é recente, e os sintomas que restarem é onde ele vai conseguir tratar e diagnosticar uma possível comorbidade para saber se essa comorbidade é primária ou secundária. Porque o que acontece? Se o seu familiar é internado e sai da clínica e volta a usar droga, e é internado de novo, sai da clínica, volta a usar droga, quer dizer, é uma doença recidivante.
é muito grande o índice de recaídas. Por quê? Porque a maior parte dos locais, instituições e profissionais não se atentam ao fato de que uma comorbidade pode desencadear a dependência química. Então, tratam a grande massa como dependentes químicos que desenvolveram comorbidades. Então, o que eles fazem? Eles acabam tratando a dependência química e deixando a causa primária de lado. Então, vai sair num quadro da dependência estabilizado, mas não da bipolaridade, por exemplo, estabilizado. Aí o que acontece? Lá fora, na rua, começa a se desestabilizar o quadro de bipolaridade, aí a pessoa começa a ter uma queda de comportamento e onde ela vai buscar a anestesia? Na droga novamente. Aí a família, geralmente as pessoas falam, pô, não para limpo, não para de usar. Por quê? Porque isso está muito associado à questão do diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser prioritariamente fidedigno e acompanhado por um profissional habilitado. Então é necessário uma mudança de comportamento, não só dos profissionais e instituições, como da sociedade como um todo. É importante que o usuário de droga não seja tratado simplesmente como uma pessoa que usa droga e não consegue parar. Às vezes é uma pessoa que tem depressão, alivia a depressão usando um anestésico, seja qualquer tipo de droga, né? Para tentar aliviar, só que isso piora o quadro, agrava os sintomas e essa pessoa vai ser tratada como um dependente químico sempre. E o fator primordial e principal, que é a causa primária, que é a depressão, não está sendo tratada. Está sendo tratada como fator secundário. Então o que ocorre? A pessoa sai desintoxicada, mas não com o tratamento correto para a depressão. A pessoa sai desintoxicada, mas não com o tratamento para o fator primário, que é uma bipolaridade. Então isso vai atacar novamente, vai sobressair novamente e a pessoa muitas vezes acaba reincidindo ao uso. Então as comorbidades psiquiátricas, elas são graves, é um dos casos mais complexos que nós temos hoje na psiquiatria, na minha opinião. Nós temos 1,3 milhões de pessoas já diagnosticadas com esquizofrenia no nosso país, decorrentes ou não do uso de substâncias. Temos já 6 milhões de pessoas diagnosticadas com bipolaridade, ou seja, transtorno bipolar no país, e todos os anos aproximadamente 40 mil novos casos de esquizofrenia são diagnosticados no país. Ou seja, há um problema muito grave e muito dessas pessoas, a gente está falando de uma população de aproximadamente 8, 9 milhões de pessoas, podem usar substâncias para aliviar ou uma tentativa de aliviar os sintomas decorrentes de uma esquizofrenia ou de uma bipolaridade ou depressão e são internadas como dependentes químicos quando na verdade tem uma outra causa. Percebe a importância de se diagnosticar o fator primário? Então é isso que eu queria deixar claro para vocês, que comorbidades são 2 ou mais sintomas associados à mesma pessoa, são transtornos mentais e quando for fazer um tratamento, cobre da instituição e do médico que acompanha o diagnóstico primário. Para isso, ele vai precisar entrar primeiro num processo de abstinência, para depois, os sintomas que restarem, a pessoa já desintoxicada, já afastada há um tempo da substância de preferência, os sintomas que restarem são os sintomas da comorbidade presente. Então, o médico ele vai ter condições de avaliar se aqueles sintomas são ou não são primários. Para tanto, é necessário uma investigação muito aprofundada, desde o momento que essa pessoa nasceu até o momento atual, porque vários fatores podem ocasionar para a pessoa desenvolver uma comorbidade na fase da infância, na adolescência e na fase adulta, até que chegue ao momento em que a pessoa vai usar droga e é tratada como uma dependente química. Entendeu a importância do que é a comorbidade, do que são comorbidades, de como se diagnosticar uma comorbidade? Entendeu? Então, isso é o que eu queria deixar para vocês. Esse assunto é muito extenso, mas eu procurei dar uma sintetizada para deixar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Nesse momento, nós estamos com as inscrições do programa Conexão Humana abertas. Para você se inscrever é www.conexãohumana.com. Acesse o site, lá vai ter um botão para você se inscrever, tem alguns depoimentos e também tem uma área de comentários. Essas inscrições elas vão ficar abertas até as 14 horas de amanhã. Hoje é dia 25, então vai ficar aberto até as 14 horas do dia 26. Por quê? Porque nós já chegamos no limite, nós já atingimos o nosso objetivo com essas inscrições, já estão lotadas. Então eu vou deixar por mais 24 horas abertas as inscrições. Então se você ainda não fez a sua inscrição, você tem até o dia 26, às 14 horas da tarde, para fazer a sua inscrição. E não só esse assunto, como muitos outros vão estar à sua disposição, tá bom?
Então, entra lá, faz a sua inscrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, marquem outras pessoas nesse vídeo, compartilha, coloque a sua opinião e não deixe de participar do programa. Se inscreva, porque é a última turma desse ano. Agora, só o ano que vem, muito provavelmente, no Carnaval ou depois do Carnaval, nós abriremos uma nova turma, porque minha dedicação está total focada nos nossos novos alunos. A turma está grande, então a minha dedicação está lá, tá bom? Então, torne-se membro, você tem ainda uma última oportunidade. Esse assunto comorbidades é apenas um único assunto entre mais de 200 outros assuntos que estão lá dentro da plataforma, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouco com o seu conhecimento. E se tiver dúvidas, posta aqui na área de comentários, que eu vou ter o maior prazer em poder responder cada um deles, tá bom? Então é isso, o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, ou um botão no vídeo, enfim, vai estar em algum lugar, é só clicar lá e se inscrever, tá bom? Comorbidades psiquiátricas, essas são as características, espero que você tenha entendido de uma maneira clara. Então é isso, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.